com Deus. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome nesta noite, pedindo que a luz e a direção do teu Santo Espírito seja conosco. Fala-nos, ministra-nos, orienta-nos através da tua impactante e poderosa palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos que já se encontram aqui conosco. Alguns estão tendo lutas, dificuldades, problemas, mas a tua boa mão vai estar sustentando e abençoando a cada um deles. Obrigado. Muito obrigado pelo privilégio da vida, da saúde e o privilégio de estarmos aqui desfrutando do aprendizado da tua santa palavra. Louvamos o teu nome pedindo que a unção fresca do teu Espírito seja sobre as nossas mentes e corações, bem como sobre os teus servos e servas que estarão assimilando a tua palavra e a mim que estarei ministrando. Obrigado, é a oração que a ti fazemos agradecidos no bendito nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, na nossa primeira aula desta nova matéria, a Teologia do Obreiro. Isso mesmo, hoje é a primeira aula desta nova matéria, Teologia do Obreiro. Estamos em setembro, novo mês, mês 9. Hoje é 6 de setembro, quarta-feira. Curso básico em teologia, turma das quartas-feiras, né? Hoje, por enquanto, né, estamos orando para que Deus traga novos alunos para a turma da quarta-feira, né? Interessante, a turma da quarta está encolhendo um pouquinho, né? E a da terça deu uma crescida brutal em 2 semanas, né? Ontem fechamos 20 alunos na turma da terça, para a glória do Senhor, né? Uma grande surpresa. E da quarta-feira estamos com 8, porque a pastora Darlete voltou, era suposto estar aqui conosco, mas acredito que ela deve ter tido algum problema, alguma situação que não a permitiu estar. Todos receberam as apostilas, irmão Alan, irmã Isabelle receberam já as apostilas? Ainda não, irmã Isabel, sim. Sim. Maravilha. Mas que curioso, né, que irmã Isabel, que está quase na mesma linha, né, irmã Não, é Isabel? que a gente não viu, pastor. Talvez já esteja no correio. É que a gente não Porque passou. tá reformando o nosso condomínio e aí eles jogam para outro lado. Ó, tem esse detalhezinho. Uma bagunça. Não. Eu Vamos lá desconhecia. olhar. Tá no PDF, eu mandei, então o PDF está lá no grupo, se puderem acompanhar no PDF, eu agradeço. Pastora Darlete, seja bem-vinda, com todo respeito à minha abordagem, né? A senhora está mais jovem, eu sei por quê, né? Minha esposa estava conversando hoje com ela, né? Minha esposa tem muita vontade de conhecer a senhora. A minha esposa, é fácil entender, você vai ver ela rejuvenescida. Como assim? Eu sou mulher, eu sei que eu falo. Obrigado. Bom rever a senhora, Saudade de bom todo rever. mundo. Bom rever mesmo, olha, foi uma lacuna, foi um espaço muito grande, né, que tivemos aqui com a sua ausência, né, mas ficamos felizes, que deu tudo certo, né, o seu período de uma certa forma de descanso, né, que o seu casamento, claro, gerou o que é o normal, gera um pouco de estresse, um pouco de cansaço, de correria, mas foram 30 dias de um bom descanso, então ficamos felizes que deu tudo certo e continuará dando em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos com, deixa eu ver aqui, começando a nossa nova matéria, a teologia e a formação do obreiro. Irmã Daniele, paz do Senhor. Irmã Daniele está Senhor, com... pastor, eu tô com problema de conexão. Sim. A senhora conseguiu receber nossa apostila? Recebi hoje. Porque eu tentei 2 vezes no seu e-mail e voltou. 2 vezes, não sei o problema, né? Porque aí entrou 2 mensagens dizendo que o seu e-mail não estava podendo receber. Eu falei, caramba, nunca deu esse problema. Aí eu fiquei de me comunicar com a senhora, mas se a senhora recebeu, pelo que depois eu postei no grupo, entendeu? Irmã Angélica, paz do Senhor, irmã Angélica. Senhor, pastor. Perfeito. Vamos começar então a nossa aula, a nossa nova matéria, Teologia do Obreiro. Esta nossa matéria nós teremos 6 aulas, 6 ao invés de 5.
teremos 6, porque o conteúdo é muito grande. A apostila não é muito gorda, mas o conteúdo, sim, ele é bastante amplo. Então, para a gente desenvolver bem essa matéria, convém termos uma aulinha a mais, além das 5 que geralmente temos. Então, concluiremos esta matéria no dia 11 de outubro e a nova passaremos no dia 18. Então, vamos lá. Vocês abrindo, né, a apostila, né, vocês que têm aí a apostila, irmã Angélica, recebeu a apostila ainda ou não? Vitória, vou ter que fazer um culto de ação de graças. Meu Deus! Eu estava falando aqui um aluno, né? Martazinas é um calvário, mas eu acho que esse povo está se convertendo, meu irmão. Eu oro tanto, Senhor, faz com que o correio de Martazinas se converta. Não é possível. Dá uma conversão radical e parece que está acontecendo, né? Deus está tendo misericórdia dessa. Mas também a senhora deve orar muito, né? A senhora deve ter joelhão de camelo, a senhora se expôs, porque era uma luta. Eu mandava uma, mandava duas, e não chega. Que negócio é esse? Mas agora está vendo conversão, graças a Deus. É resultado de oração, né? É o anjo do Senhor que vai lá, aperta o correio de Marta, tem que entregar na caixa postal da serva do Deus vivo e do servo também. Mas amém, graças a Deus que chegou a tempo. Vocês abrindo lá no índice, na página 2, vocês vão ver que nós temos assuntos bem recheados. A chamada do obreiro, o ministério e suas divisões, o obreiro e a sua liderança, principais elementos do culto, as atribuições do obreiro e ética ministerial. Nós já tivemos, né? Alguns já estudaram essa matéria de forma separada, mas quando estudamos a teologia do obreiro, somos obrigados a fazer uma pequena resenha, um pequeno resuminho, né, desta matéria, que ela é muito ampla. Mas só esse primeiro capítulo, a chamada do obreiro, já vai falar muito aos nossos corações. Vamos lá, então, na página 4, e passamos à introdução. Em que consiste a teologia ministerial, né? Nós temos 6 pontos importantes a serem considerados. Primeiro ponto, teologia ministerial é o estudo do sentido, do significado e do objetivo do ministério. Vamos lá. O que vocês entendem por ministério? O que vocês entendem pela palavra ministério? Eu sei que muitos cristãos têm conceitos próprios, pessoais, sobre o que quer dizer a palavra ministério. Mas como você enxerga na Bíblia esta palavra ministério? Ela pode ser resumida numa palavrinha pequenininha, uma pequena mesmo. E até já dou uma dica, uma palavrinha de 6 letras. 6, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chamado, pastor? Não. Chamado tem 7 letras. Ministério, igual a uma palavrinha de 6 letras. Aí você vai escrever em algum lugar depois que você se lembrar ou descobrir. Se não se lembrar ou descobrir, vou dizer em seguida. Ministério equivale ao quê? Eu já falei sobre esta palavrinha em outras aulas, em outras matérias, né? É tão básico a gente procurar memorizar isso que parece às vezes estranho quando nos esquecemos, Função? não é? Função? Como? Função? Não, unção tem 5 letras. Estou dando a dica 6, que é uma melhor dica. Começa com S, termina com R. S termina com R. Oh. S termina com R. Tá difícil, gente. Ministério Servir. igual o quê? Hã? Servir? Servir. Servir ou serviço. Servir o verbo, serviço o substantivo. Escreva em algum lugar aí. Ministério significa servir ou serviço. Não se pode esquecer, é muito básico, não é?
É muito básico a definição da palavra ministério, entende? Então, isso não pode ser, sob hipótese nenhuma, esquecido. Vamos lá, então. Ministério, tá aí, número 2. Cargo, incumbência, profissão, função. Número 3, ministrar, dar, fornecer, administrar, aplicar, conferir, dar aulas. Eu chamo a atenção aqui, vocês prestem muita atenção nessas pequenas definições, porque essas pequenas definições são as que constituem, não é, todo o corpo do que é teologia ministerial. Então, aqui a gente está resumindo. Em que consiste a teologia ministerial? Então, é muito importante que vocês tenham em consideração esses 6 itens que estamos aqui apresentando. Ministro. Ministro é um medianeiro, intermediário. Aí vem uma curiosidade que eu acredito que a maioria de vocês talvez já leram ou nunca leram nada sobre esta palavra. A palavra ministros, no grego é hiperetas, e significa servos. Agora, existem 2 palavras no grego para definir servos. Essa é uma delas, hiperetas. Tem uma outra, doulos, mas vamos trabalhar com esta, hiperetas, que em português também pode ser traduzida por servos. Mas olha a curiosidade aqui. Originalmente o termo se referia a remadores que ajudavam a impulsionar os barcos através das águas do mar. A palavra sugere a labuta e o trabalho contínuo envolvido na obra do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Remadores de baixo, 1 Coríntios 4:1. Não sei se vocês já viram na televisão ou no cinema filmes que retratam a antiga Roma ou a antiga Grécia, aqueles barcos veleiros bem elaborados, bonitos, cheios de remos. Não sei se alguém já ouviu filmes dessa natureza, né, da antiga Grécia ou da antiga Roma. Se você prestou atenção quando viu esses filmes, eram barcos enormes, né, impulsionados por 3, 4, 5 grupos de velas e tinham muitos remos, assim, um ao lado do outro. E esses remos sempre estavam na parte bem baixa do barco, bem baixa mesmo. Em alguns filmes mostra que quando se entra no porão do barco, aí chega lá embaixo, o que se vê lá embaixo na direção dos remos? Vários homens assentados nos bancos e... Remando. Exato, puxando o remo para dar o impulso às águas. Agora, quem está em cima, na proa do navio, não vê nada, ou seja, não vê quem está remando, dando, né, o impulso para o navio se mover sobre as águas com a ajuda dos ventos. Interessante, né? A obra de Deus, ela é muito parecida com os riperetas, os remadores de baixo. Ou seja, Deus nos usa, nós somos usados para remar, vamos assim, figuradamente dizer, as bênçãos de Deus, mas ninguém nos vê. Muitas das vezes agimos no escondido, no anonimato, mas quem é que está nos dando poder, força para o remo funcionar no meio da vontade de Deus? É o Espírito Santo, entende? Mas nós não somos vistos na maioria das vezes. Ninguém aplaudia, né, quando um barco, olha que interessante, navegava em alta velocidade por causa, claro, sabiam que eram os remos que estavam fazendo o trabalho, mas eles não viam quem estava mexendo ou dando aquele impulso nos remos, né? Por isso que chama-se riperetas, remadores de baixo. Eles nunca recebiam, né, aplauso. Oh, parabéns, você está remando bem, o barco está indo bom, está indo bonito, entende? Então, eles sempre eram considerados anônimos, né? Faziam o seu trabalho com esforço, com suor, com determinação, mas não ganhavam elogio de praticamente ninguém. É igualzinho a nós.
fazemos a obra do Senhor, remamos, suamos a camiseta, e o negócio não é esperar o aplauso de ninguém, porque ninguém vai nos aplaudir, porque a gente, na maioria das vezes, somos desconhecidos, na verdade, somos anônimos, não temos nome, não somos celebridade, ninguém está para assoviar. Ei, Kleber, parabéns, Kleber, olha, o Kleber está remando. Se o Kleber fosse uma celebridade, ia assoviar, aplaudir, levantar o nome do Kleber lá nas nuvens. Mas nós fomos chamados também para sermos hiperetas, né? Remando lá embaixo, lá no porão, mas o Espírito Santo nos dando graça, força, poder, autoridade, e desta maneira a obra de Deus segue. É bem interessante o significado, né, na prática desta palavra grega. Número 6. O ministério é o único ofício que não se termina nessa vida. Seus efeitos passam para a eternidade. Podemos dizer que o ministério é uma obra de homens mortais com resultados imortais, ou seja, para a eternidade. Eu escrevi isso aqui há 10 anos, mas não imaginava que hoje, lendo isso aqui, me causa um pouquinho de graça. Por quê? Meu filho ontem me perguntou: pai, quando é que o senhor vai se aposentar? Por quê? É porque o senhor já fez 64. Quanto tempo falta? Aqui nos Estados Unidos, pelo Social Security, tudo direitinho como estamos calculando, eu vou me aposentar aos 70. Meus filhos já regalou os olhos. 70, pai? É muito tempo? Não, é muito tempo não. Se Jesus me mantém com vida e com saúde, são 6 anos. Então, 6 anos eu me aposento. Mas será que o senhor vai estar bonito como está hoje? Isso eu não sei. Aí eu não garanto. Se eu for estar bonito, eu oro que Deus continue me dando e me sustentando com vida e saúde, né? Mas assim, perante o governo, se Deus me ajudar, são os meus planos, me aposentar com 70 anos. E meu filho, e aí, você vai continuar trabalhando na escola? É ruim. Eu só vou parar quando Jesus me levar dessa terra. Mas com 70 eu aposento. Se Deus quiser, repito, me der vida e saúde pelo Social Security, eu me aposento para tudo. Entendeu? Aí recebo uma contribuiçãozinha pequena, né, do governo, bem pequena, não é grande coisa. A pessoa pensa, 3 mil, 4 mil dólares. Não, é bem pequeno mesmo. Mas não tenho a reclamar, não sou ainda legalizado, mas entrei aqui com visto religioso, e o visto religioso me deu o direito, né, a ter o número de seguro social e, consequentemente, fazer os pagamentos de contribuição para a minha aposentadoria. Mas o ministério é interessante, né? Você não termina nessa vida, você vai até a eternidade levar você, né? Até Jesus levar você. Que bom que até depois do arrebatamento da igreja o ministério vai continuar, porque vamos estar servindo, né, ao Senhor Jesus, mas não com cansaço, com enfado, com o peso desta vida. Vamos estar servindo de uma maneira muito mais prazerosa. Qual é o objetivo do estudo desta matéria, né? Teologia do obreiro. Porque ela é importante. Olha só os 5 pontos. Conscientizar os amados alunos quanto às suas responsabilidades no ministério da igreja local. Como já falei, eu tenho 64 anos de vida, 53 de cristão e 48 como obreiro. Nunca vi tanta falta de responsabilidade da parte de vários obreiros. Isso aqui não é uma crítica, é uma observação. Como eu tenho visto nos últimos 30 anos, não mais, 40 anos. Até 40 anos atrás eu via muita responsabilidade de mais de 90% dos obreiros do ministério de uma igreja local. Hoje a quantidade é bem pequena. Não vou me atrever, eu creio que não chega nem a 25% dos obreiros de um ministério de uma igreja local que eu vejo muita responsabilidade. Tem, claro, igrejas que honram mais o nome do Senhor nesta área. Segundo objetivo desse estudo, estimular nos alunos a valorização do seu chamado para o ministério. Há alguns anos atrás, um pastor falecido chamado Valdir Bícego dizia que ministério é igualzinho à tela que protege a janela contra os mosquitos. Vocês já viram aquela telinha que protege a janela da entrada de mosquitos? Quem já viu aquela telinha? Tem várias janelas, né? Que tem aqui, pelo menos na Flórida, se você não tiver
essa telinha na janela, você morre, porque o que tem de mosquito aqui, quem já viu aqui na Flórida sabe, é mosquito no planeta, então tem que ter a telinha para proteger a janela. E esse pastor dizia que ministério é igual a tela de mosquito. É por quê? Todo mundo olhando para ele, né? Eu estava num estudo bíblico em São Paulo, e ele repete essa expressão 3 vezes. Ministério é igual a tela de mosquito. Por quê? Tem muita gente do lado de fora doida para entrar, mas tem muita gente do lado de dentro doida para sair. E é uma coisa séria. Tem muita gente lá de fora querendo cargo, né? Eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, enche a boca, quero ser evangelista, quero ser pastor, quero ser apóstolo, quero ser querubim, patriarca, semideus. Eita, o pessoal quer é título, quer nome. Não entende que ministério não é título, não se trata de títulos, de nomes, de status sociais. Ministério é responsabilidade e é chamado. Vamos ver o que é isso. Número 3, demonstrar como executar os ofícios ministeriais. Há 3 anos atrás eu participei de uma separação de obreiros na cidade de Somerville, em Massachusetts. 11 diáconos, 6 evangelistas, 3 pastores. Os diáconos, todos eles me conheciam, né? Não porque eles foram meus alunos, mas é porque eu ministrei várias vezes estudos bíblicos de escatologia nas igrejas deles. Antes da separação deles a diáconos, uma cena que eu nunca tinha visto na minha vida. Eles me chamaram no cantinho assim, eu até fiquei preocupado. Falei, deu algum problema? Não, pastor, vem aqui no cantinho, nós queremos fazer uma pergunta para o senhor. Não, mas o pastor da igreja está nos olhando, não tem problema, a gente aqui não está fazendo nada de errado, é só para tirar uma dúvida. E eu falei, ué, dúvida de teologia? Antes da ordenação de diácono, deve ter alguma coisa errada. Aí os 11 me cercaram, eu no meio. Pastor, responde para nós a seguinte pergunta. Pois não. E o crente, né? Querendo que era uma pergunta de teologia. O que nós estamos fazendo aqui? Como é que é? O que nós estamos... Isso aqui é uma separação. Vocês estão sendo separados a diáconos. E 3 deles, dos 11, o que se faz um diácono? Qual é a função de um diácono? Eu não estou entendendo, peraí. Vocês foram chamados quando para essa separação? Desculpe a pergunta. Eram todos da igreja local. Ontem, às 10 horas da noite, por telefone. Como é que é? Meu Deus do céu. Me repete a resposta. Aí os 11, de forma unânime. Ontem, às 10 horas da noite, a partir das 10 horas da noite, o nosso pastor pega o telefone e nos convoca. Amanhã, vocês vão ser separados a diáconos. Só isso? Só isso. Por isso, pastor, a gente não sabe o que faz um diácono. E aí eu estava numa situação muito mais complicada. Falei, uau! E eu falei, meus irmãos, explicar isso agora é complicado. E agora eu vou dizer, eu perguntei a eles, tomei a liberdade, né, já que eu tinha um certo conhecimento de amizade, de comunhão. E aí? Vocês vão abraçar essa? Pastor, que escolha nós temos? Ué, vocês podem dizer não. Sabe qual que nosso pastor fez ao terminar a chamada? Como assim? Ele disse, se vocês recusarem, é desobediência a mim e a Deus. Hã? Se vocês recusarem, é desobediência a mim e a Deus, e vocês vão pagar caro. Em outras palavras, os pobres irmãos foram ameaçados. Falei, Senhor, o que é isso? Foi muito difícil, irmãos. Tive que orar por eles, assim, pensa no coração quebrado que eu estava. Fiquei, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Eu fui convidado para trazer a palavra, para levantar as mãos, e eu fiquei, olha, muito desnorteado. Foi só uns 3 anos atrás. Eu falei, Senhor, e essa cena eu já tinha visto repetidas vezes em outros lugares aqui dos Estados Unidos, já vi no Brasil, em outros países, mas a tendência, meus irmãos, é piorar mais ainda, porque hoje as igrejas não estão nem aí com questão de chamado ou preparação para esses obreiros. Não estou imaginando ou tendo a ideia da grande dor de cabeça que eles vão trazer no futuro para
as igrejas locais. Por isso que estou falando aqui no ponto 2. Estimular nos alunos a valorização do seu chamado para o ministério. Eles não têm nenhum chamado e estão sendo obrigados a abraçar o ministério. Número 3, demonstrar como executar os ofícios ministeriais. Tem obreiro que está sendo chamado e não sabe o que tem que fazer. Não conhece o seu ofício ministerial. 4, desafiar os alunos para as necessidades espirituais da igreja nos dias atuais. A igreja está cheia de necessidades, cheia. E eu pergunto, os obreiros estão sendo treinados para encararem essas necessidades? 5, compartilhar experiências ministeriais para facilitar na aprendizagem e incentivo aos futuros obreiros de ministério. É triste até dizer sobre essas experiências, mas vamos avançar aqui no estudo e vocês vão entender por quê. Sim, pastora Darlete, diga. E tem muitos que são separados e consagrados, mas depois eles não fazem o papel deles dentro da igreja. Assim, muitos. É fácil de entender de uma certa forma. Tem 2 razões. Primeiro, eles nunca foram conscientizados se tinham ou não chamado. Os que não tinham chamado é fácil, se perde rápido. A consciência não vão lá, e a noção de responsabilidade. Não dedica Exato. a servir, não dedica nada, fica parado. Foram Porque consagrados, mas ficam parados. Bom, em alguns casos, observe, o camarada não tem chamado. Se ele não tem chamado, ele vai fazer o quê? Vai ficar ali parado, se ele não tem chamado. Tem o caso daquele indivíduo que tem chamado, mas os que têm chamado precisam ser cuidados, me entende? Precisam ser orientados, instruídos, treinados. Então, são 2 situações. Quem tem chamado e quem não tem chamado. Quem não tem chamado é um pouco pior, com certeza, bastante pior. E aquele que tem chamado, se não tiver o cuidado de ser acompanhado, orientado, instruído e treinado, com o tempo morre. E aí vai cair no mesmo problema. Verdade. É isso Então, aí. hoje está difícil a coisa. Muitos estão separando obreiros para ganhar número. Olha só, estou com 30 diáconos, 60 presbíteros, 40 evangelistas, 25 pastores. É só para mostrar números. Mas não tem função, não tem exercício da sua função por causa do seu... Ou se tem chamado, não está sendo cuidado, ou não tem nenhum chamado, e aí a coisa é um pouquinho pior. Pastor, ele sempre me ensinou assim, que todo mundo tem um chamado. É certo falar isso? Não. Todo mundo tem um chamado? Todos nós cristãos, anotem, todos nós cristãos temos sim o chamado para a salvação. Mas poucos escolhidos. Qual que é isso aí? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Isso. Agora, para o ministério, não são todos. A Bíblia diz isso com todas as letras. O apóstolo Paulo repete isso pelo menos mais de 10 vezes na carta aos Romanos, pelo menos 20 vezes na primeira carta aos Coríntios, umas 8 a 9 vezes na segunda carta de Coríntios, 38 vezes na primeira carta a Timóteo, 32 vezes na segunda carta a Timóteo, 27 vezes na carta a Tito. É porque Paulo está repetindo tanto isso. Nós todos temos o chamado para a salvação. Anote, para a salvação todos nós temos. Agora, para o ministério, são poucos. Quem diz que todos temos um chamado tem que corrigir a frase. Para a salvação, sim. Todos. Para o ministério, não. É um número pequeno, é um número seleto. Afirmar que todos têm um chamado para o ministério, então estamos saindo fora do que a Bíblia nos ensina. Vamos então entender isso, né? Pegando esse gancho da pergunta da nossa irmã Angélica. O que é ser um obreiro? Obreiro são 2 coisas, ó. É aquele que coopera na realização da obra de Deus, é aquele que se descobre como serviçal do Senhor e atende sem tardar o seu chamado. Agora vamos lá. O que qualifica um bom obreiro? Presta atenção, não está aqui falando
obreiro perfeito. Não existe obreiro perfeito. Não, existe não. Quem está buscando obreiro perfeito está buscando anjo. Anjo é obreiro perfeito, gente. Tem tudo de bom. Ele é perfeito. Agora, na terra não existe o obreiro perfeito. Agora vamos ver biblicamente o que qualifica um bom obreiro. Número 1. O obreiro da casa de Deus é aquele que trabalha, mas não dá trabalho. Já viu isso? Camarada, ó, faz isso, mas não dá trabalho. Ao contrário, tem muitos que estão trabalhando e dando trabalho para a igreja e para o pastor. Então, começamos por aí. 2. O obreiro da casa de Deus é cuidadoso, aplicado em suas tarefas. Não faz nada por obrigação. Começa aí, tá ficando, aí começa a apertar. Mas por gratidão a Deus que o chamou para esta grande obra. É constante na fé e seus olhos são bons. Quer ver um bom obreiro que hoje não se valoriza? É o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. E às vezes não vemos esse exemplo, e eu falo com muito respeito, temor e tremor diante de Deus. Não vemos isso nos pastores, nos evangelistas, presbíteros e diáconos. Eu conheci um grupo de diáconos fantástico. Gente, eu nunca vi aquilo na minha vida. Chegavam 45 minutos antes de cada culto. Eu acompanhei eles durante vários anos, né? Porque eu trabalhei como chefe deles, chefe de diáconos. Era uma coisa impressionante. Chegavam 45 minutos antes e gastavam 25 minutos de oração de joelhos. Que? Isso existia demais. Hoje é raro você ver isso. É raro. Se trabalha muito aqui nos Estados Unidos, o camarada está fazendo part-time, overtime, more time, chega na igreja quebrado. Como é que ele vai chegar 40 minutos antes para dedicar 25 minutos de oração de joelho? Isso não é uma obrigação, irmãos. Deveria ser uma norma voluntária, porque o camarada está fazendo de coração para quem? Para ele. Eu entendo que a vida aqui é muito, às vezes, apertada, às vezes ingrata, que não permite, não é, o obreiro a trabalhar com maior dedicação. Mas aí vem o número 3 aqui, ó. O obreiro da casa de Deus é aquele que tem maturidade, ou seja, é equilibrado emocionalmente e espiritualmente, aceita conselho, correção e críticas construtivas, não levando para o lado pessoal. Já viu aquele obreiro que fica delicadinho quando é chamada a atenção? Vem aí o líder dele, o pastor, o chefe de departamento. Meu irmão, você chegou atrasado 20 minutos, você estava na escala. E aí, qual o problema? Você não pode. Você chegou 25 minutos atrasado, você estava na escala dos diáconos. Então, se você não se importa, você fica de fora. Dá 3 pulos. Não, eu estou na escala, tem que cumprir. Mas você chegou atrasado. É um obreiro indisciplinado. Como é que fica um obreiro desse? Ele é exemplo para os demais? Pelo contrário, ele vai ser um mau exemplo e os outros vão se sentir no mesmo direito dele de fazerem a mesma coisa, ou seja, de chegarem atrasados. Os obreiros deveriam ser os primeiros, né? Não a serem perfeitos, mas serem a dar o exemplo e, sobretudo, serem humildes. Se o obreiro errou, tem que reconhecer, errei. E se errou, reconheça, errei. Então, ele é humilde o suficiente para aceitar conselho, correção e críticas. No meu tempo de obreiro novo, eu era muito corrigido pelas falhas que eu cometia, que é totalmente normal, na verdade. Nós estamos começando a vida ministerial, ninguém nasce sabendo, e muito menos sabendo tudo. Então, vai ser totalmente normal cometermos erros nesta área. Mas o mais bonito, o mais nobre, é você parar para ouvir, e reconhecer. Errei, realmente não sei como a coisa funciona, me ensina, me treina, eu estou aqui para fazer a coisa certa.
Isso é bonito. Agora, um camarada que fica todo melindroso, todo delicadinho, todo ai, 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 ui, ui, ui. Não, peraí, tá faltando o quê? Maturidade, e em alguns casos até vergonha na cara, certo? Porque tem obreiros que, vou te contar, chama obreiro mimi. Muito, muito delicado, não serve para ser obreiro, porque está demonstrando aí uma certa falta de maturidade. Número 4, o obreiro da casa de Deus tem um senso crítico para avaliar o desempenho do seu trabalho no reino, ou seja, ele mesmo se questiona, olha só que interessante, dizendo: Deus tem se alegrado com o meu serviço? Como estou servindo a Deus com o ministério que ele confiou a mim? Hoje em dia se vê pouco obreiro com esse senso de cobrança própria, ou seja, não cobrar as pessoas, mas cobrar a si próprio, a si mesmo. Você já parou para pensar como é importante nós pararmos e observarmos e fazermos essas perguntas? Até que ponto eu estou agradando a Deus? O que eu tenho feito para Deus tem alegrado o seu coração? Ou estamos pensando que estamos aí abafando e fazendo tudo bonitão? A gente está se esforçando, claro, sem dúvida nenhuma. Cada um de nós temos as nossas falhas, as nossas imperfeições, as nossas falências, mas deveríamos, de vez em quando, dar uma paradinha e fazer estas duas perguntas, né? E anote aí: Deus tem se alegrado com o meu serviço? Faça essa pergunta amanhã quando você acordar, ou antes de dormir. Como estou servindo a Deus com o ministério que Ele confiou a mim? Número 5. O obreiro da casa de Deus é fiel ao ministério que o nomeou, e não o Judas Iscariotes. O que significa a palavra fiel? Vamos lá, fiel. Alguém pode me dar uma tradução bem mais prática da palavra fiel? Kleber é fiel, esse camarada é bom, vou imitar o Kleber, é fiel no planeta. Vai lá, ele sorriu, está confirmando. Vamos lá, fiel. Como você interpreta a palavra fiel? Parou por aí, gente? Não tem outra palavra que substitua fiel? Deus é fiel. Todo mundo fala isso, né? Deus é fiel. Mas o que significa fiel? Fidelidade. Compromisso? Hã? Compromisso? Oh, pastora Darlete está quase pegando fogo. Sabe aquele pique esquenta, já está pegando fogo. Falta uma palavrinha só. Mas tá ligado com Pastor, compromisso. Fiel, fidelidade vem de emuná, não vem? Emuná. Então, vai puxando. Eu já estava imaginando. Ó, o Alan daqui a pouco vai descarregar o léxico hebraico. Estou esperando o Alan. Já não adianta. Eu penso e acontece. Tá por aí, tá? Vai puxando um pouquinho mais, Alan. Tá bom o negócio. Vai puxando. Tá ligado exatamente com o emuná. Exatíssimo, exatíssimo. Mas falta um pouquinho só. Então, dá uma puxadinha que vai chegar lá. Pastora Darlete também. Vocês dois estão próximos. Significado da palavra fiel. Uma pessoa que é íntegra pessoa, pastor. Seria uma consequência da fidelidade. Autêntico, pastor? Autêntico e verdadeiro? Seria uma consequência da fidelidade. Porque, pastor, Uma pessoa leal, pastor. quando Paulo Sim. fala: combati o bom combate, encerrei minha carreira e guardei a fé. Ali ele está falando da fidelidade a Deus, né? Sim, sem dúvida. A fidelidade a Deus, corretíssimo. Que vem dessa raiz de emuná, né? Se é fiel até o último dia. Lealdade. É uma consequência, mas as duas palavras que resumem fiel é verdadeiro e confiável. Uau, Verdadeiro e confiável. Quando vemos numa pessoa que ela é verdadeira e confiável, chegamos à conclusão que ela o quê? É fiel. Aí vem os derivados ou as consequências. Ela é uma pessoa autêntica, ela é uma pessoa íntegra,
ela é uma pessoa leal e assim Uma por pessoa de diante. compromisso. Isso, compromisso. Então, a fidelidade está ligada ao que é verdadeiro, e ao que é confiável. O compromisso está ligado à confiabilidade. Eu não Confiabilidade. posso ter confiabilidade em alguém se eu não ver nela compromisso. Um Compromisso, exemplo, exato. como é que eu vou acreditar que o Alan é um aluno fiel se eu não estou vendo nele, né, compromisso? Mas, pastor, Sim. então não é o sinônimo? Confiável é o sinônimo de compromisso. Mas não é o sinônimo? Na verdade, preste bem atenção. Quando eu falo de compromisso, eu falo de concordância. A Bíblia diz, né? Se 2 ou 3 estiverem ali reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Nem sempre uma pessoa que tem compromisso, ela demonstra ser uma pessoa confiável. Ela pode dar a ideia que ela tem aquele compromisso, mas ela só tem aquele compromisso, às vezes, por uma conveniência, não porque o coração dela está aplicado a ser uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira, uma pessoa autêntica. A gente vê muita gente hoje, por exemplo, assumindo compromissos por causa de dinheiro, por causa de posição social, por causa de vantagens, etc. Então, na questão da obra de Deus, é um pouco mais do que isso, né? A confiança está ligado a algo muito mais elevado, que é ser verdadeiro, né? Então, o confiável aí significa ter a ideia do que é verdadeiro, ou seja, imitar a quem? A Cristo, que é verdadeiro. E a demonstrar, né, que ela é uma pessoa de confiança. Mas, repito, para eu dizer que pastora Darlete é uma pessoa de confiança, eu tenho que ver nela frutos no seu testemunho, no seu comportamento, nas suas atitudes. Vamos ser sinceros, hoje está difícil a gente confiar em qualquer pessoa, até mesmo em crente, né? Sim. Há 50 anos atrás, eu me lembro, né, quando se falava o nome pastor, o povo baixava a cabeça, levantava a mão e dava 60 glórias, porque era um nome de confiança, de confiabilidade. Mas hoje, quando fala de pastor, a gente franze a cara e faz sovaco de tartaruga no rosto. Pastor ou é pastel? Não menosprezando, claro, que temos hoje ainda homens de Deus e mulheres de Deus que honram seus ministérios, mas é uma minoria. Então, até mesmo a questão da fidelidade ministerial hoje, ela é questionada. Olha só, número 6, lá na página 5. O obreiro da casa de Deus é pontual e assíduo nos cultos. É o primeiro a chegar e o último a sair. Se porventura precisa estar ausente, esse se comunica, justifica com a verdade e não com desculpas esfarrapadas. Hoje é muito comum, irmãos, o senso de independência. Hoje é uma coisa muito feia, isso é uma falta de ética. Se eu tenho um compromisso com um ministério, com uma igreja, primeiramente o meu compromisso é com Deus, não é com o pastor daquela igreja. Claro, primeiramente com Deus. Abaixo de Deus é com o pastor e com o grupo de obreiros. Se eu tenho esse senso de compromisso com Deus, estando ali ligado ao ministério, o mínimo que eu devo fazer é, se eu sou escalado para trazer uma palavra, pregar ou até mesmo orar, e eu não posso estar presente por A, B e C razões, eu tenho um mínimo que fazer o quê? Dar uma justificativa. E isso hoje não vemos, está muito raro. Os obreiros hoje, pelo fato que não vai descontar do salário deles. É diferente, né? Quando você tem o seu trabalho material, chega 10 minutos fora do horário, se você não dá uma justificativa no seu patrão, e se ele é americano, olha, segura.
né? Até se você dá, não tem jeito, você é descontado. Eu já trabalhei aqui nesse país por vários anos para americanos, e eu chegava 2 minutos atrasado por causa do tráfego, e justificava, olha, o tráfego me pegou, né? Não teve jeito, eu sei que estou 2 minutos atrasado. Ah, tudo bem. Aí chegava no cheque da semana, estava descontado 2 minutos. Mas eu justifiquei, gente, mas o americano não quer saber, não. Chegou atrasado, você ganha na cabeça, né? Agora, com o patrão brasileiro, às vezes, a coisa vai no jeitinho brasileiro, mas não deve ser assim, não, gente. Se é com um, tem que ser com todos, porque do contrário é como diz a Bíblia, 2 pesos e 2 medidas, isso é abominável aos olhos do Senhor. Se temos que prestar contas para o americano, temos que prestar conta também para o brasileiro. Não tem essa de vantagens ou jeitinhos, porque se somos obreiros autênticos naquilo que fazemos, devemos de ser não somente na igreja, mas acima de tudo, fora da igreja. E uma coisa, repito, que bato muito na tecla, né? Essa questão da justificativa. Nós carinhosamente orientamos, né, os alunos. Claro que a gente não está aqui para fazer o papel do seu pastor, porque esse papel não cabe a mim, cabe ao seu pastor, que a gente ora pelos seus pastores, pedimos que a bênção de Deus seja sobre eles, dando sabedoria na guiança, na orientação da vida espiritual de vocês, mas nós, assim, com muito carinho, também bem sutilmente orientamos, né? Quando um aluno, por exemplo, está enfermo, não pode vir à aula, teve um problema de trabalho, um problema de família, o mínimo que nós orientamos é dá um toquezinho, dá uma palavrinha, manda uma justificativa, por curtinha que seja, porque, veja bem, todos nós hoje temos isso aqui, ó, à disposição. Todos nós. Até já pensei em fazer uma vaquinha para 2 ou 3 alunos para abençoar com o telefone celular. E já fizemos uma. Uma turma, um aluno realmente não tinha, ficou muito complicado, eu não sabia, né, que eu mandava mensagens de WhatsApp, mas na verdade era do celular do amigo dele, que ele costumava ter emprestado 1, 2 vezes por semana. Aí eu desconfiei, tá estranho, né? Eu estou mandando WhatsApp 2, 3 vezes por semana e ele só me responde uma vez, tem alguma coisa errada. Depois eu fui descobrir, ele muito sem jeito, pastor, eu não tenho telefone celular, eu fui roubado há 2 meses e para comprar outro. Não, porque você fica calado, não, é muito constrangedor. E aí eu conversei com 4, 5 alunos em off, e em 2 semanas foi resolvido. Não compramos um iPhone 14, claro, mas nós abençoamos o aluno com um celular e ficou feliz da vida. Parecia que estava ganhando uma nave espacial de última geração. Por quê? Porque estava privado de um meio de comunicação. Agora, o aluno tem formas de se comunicar e não se comunica com a gente, é realmente uma certa falta de consideração e até, em alguns casos, uma falta de ética, né? Que a gente não está aqui, repito, para assumirmos o papel dos seus pastores, mas carinhosamente, à luz da Bíblia, claro que a gente sempre vai dar essas palhinhas, essas dicas para você entender que, acima de tudo, os obreiros têm que ter essa postura ministerial, essa postura ética. Número 7, o obreiro da casa de Deus supera suas limitações, dificuldades e quaisquer situação adversa que surgem diante dele, orando ao Senhor, agindo e buscando o conselho do seu pastor. Eu me deparei com um problema há 2 meses que me deixou muito constrangido. Eu percebi que 2 alunos de uma determinada turma estavam com um grande problema, né? Eles não estavam falando diretamente assim, como estamos aqui falando, ministrando a aula, mas nas entrelinhas eu percebia que tinha alguma coisa estranha acontecendo, até que tive que tomar liberdade, chamar por telefone, eles ficaram muito sem graça, entendeu? Não, eu estou percebendo que vocês estão faltando muito, vocês estão distraídos na aula, não está tendo produtividade. Desculpe, não quero ser intrometido, mas está acontecendo alguma coisa? Sim, pastor, está acontecendo isso, ok. Então, minha humilde recomendação, olhando para a Bíblia, peça conselho ao seu pastor. Um casal, né? Aí o marido e a mulher, um olhou para a cara do outro. Não, para ele não. Como assim? É o seu pastor. Não, pedir conselho ao nosso pastor, ele é a última pessoa no mundo, porque todo o problema é por causa dele. Aí uau, aí complicou.
Se o problema é ele, então agora eu não sei mais o que dizer, entende? Então são situações que a gente se depara e é complicado. Se o problema é o pastor da igreja, do aluno, então a gente fica assim, ó, de pés e mãos amarrados. A gente não tem como o que dizer. E simplesmente eu disse, olha, eu só posso orar a Deus para Deus guiar vocês, orientar vocês, porque se o problema é o seu pastor, eu não posso dizer mais nada. Só o Espírito Santo para liberar vocês dessa situação, desse impasse, porque eu não tenho, à luz da Bíblia, eu não posso nem aconselhar vocês o que fazer, mas o Espírito Santo vai dirigir vocês, né? Passaram umas semanas, eles estavam mais felizes, alegres, até eu pensei, será que saíram da igreja? Mas não. Tiveram uma direção de Deus para chamar o pastor, conversaram com ele horas e chegaram a um acordo, e o Espírito Santo trouxe, vamos dizer assim, uma libertação entre os três. Então houve diálogo, então houve formas do problema a ser consertado. Mas graças a Deus, quando isso acontece e o pastor se abre, não é para ser, não digo corrigido, mas para reconhecer que estava errando e pudesse melhorar o relacionamento com os membros. O que Deus espera do seu ministério como obreiro? Você já fez essa pergunta? O que Deus espera de mim, do meu ministério como obreiro? Olha só as 6 abordagens que aqui vemos. Isso aqui é muito sério. Esteja disposto a servir e não ser servido. O que Deus espera de mim como obreiro? Ele me chamou para servir e não esperar ser servido. 2, que lute em favor da igreja e não contra ela, como muitos fazem. Está insatisfeito com a sua igreja? Não fale mal da sua igreja, nem lute contra ela. Ore, peça uma direção. Tem dezenas de igrejas ao seu redor. Pode ser talvez o seu local pequeno e aí não tem essas opções. Mas preste atenção. Adoração a Deus e adoração à família, aliás, adoração a Deus e cuidado da família são coisas exclusivas e únicas que devemos ter muito cuidado. A linha de governo dentro de uma família é, em primeiro lugar, a Deus. Adorarmos a Deus acima de todas as coisas. Alguém está me acompanhando? Abaixo de Deus, o cuidado sobre a família. Depois da adoração a Deus e o cuidado sobre a família, aí vem a igreja. Mas muitos estão invertendo a ordem, estão colocando a igreja no lugar de Deus. Igreja, Deus, família. Errado. Primeiro Deus e a sua palavra. Depois a sua família e depois a sua igreja. A igreja mais importante da minha, da sua, das nossas vidas é a nossa família. Igreja, como disse um certo pastor alguns anos atrás, temos aí as dúzias, mas família é uma só. Nós temos que batalhar pela nossa família. Se a igreja está trabalhando no sentido de destruir a nossa família ou de até mesmo prejudicar a nossa família, procure uma igreja bíblica, não uma igreja que lute para quebrar a unidade da família. Então, trazendo isso para a questão dos obreiros, esse obreiro tem que lutar em favor da igreja, não contra ela, como muitos fazem, a mesmo que seja uma igreja que esteja andando na contramão da palavra de Deus. 3, que o obreiro seja um exemplo para a igreja como obreiro aprovado, na prática da palavra, no tratamento amoroso e sincero para com os irmãos, no exercício da fé e na pureza de coração e sem maldade e malícia para com os santos. Vamos ser sinceros, irmãos? Hoje está difícil encontrarmos pessoas que não têm maldade ou malícia. Não estou dizendo vocês, mas está difícil hoje. Você já viu aquele obreiro, e eu falo com muito respeito, ele veio pela primeira vez, você vê ele pela primeira vez, aí ele te olha igual com os olhos de Superman, assim, de cima a baixo. E, gente, tem uma coisa que me deixa desesperado. É uma pessoa que nunca me viu mais gordo, mais magro. Daqui a pouco parece o Superman. Dá vontade de dizer, eu estou sujo em algum lugar, estou melado, tem uma bolinha vermelha dentro do meu nariz. Por que esse olhar tão estranho? Aí eu já aprendi ao longo da vida. Está me olhando com um tipo de maldade, é um tipo de malícia. Não é coisa da minha cabeça, não, irmãos. Lá na frente eu descubro que o camarada está fazendo uma espécie de visão de raio-x
para descobrir algo e está usando o quê? De um certo olhar de maldade e um certo olhar de malícia, porque Deus também dá discernimento aqui dentro dos nossos corações, na verdade. Não sei se você já teve essa experiência de alguém que você nunca viu na vida olhar para você e você ter o discernimento, esse camarada está usando de malícia, de maldade para comigo. Eu acredito que você já teve esse tipo de experiência, porque o Espírito Santo, ele cuida da gente, né? E luta dentro de nós para nós não sermos objetos de confusões, ainda que às vezes Deus até permite que caímos em certas confusões para que a gente possa crescer e amadurecer. Número 3, que seja um exemplo de obreiro aprovado na prática da palavra, já falamos. Número 4, que traga no coração a ideia de unidade e não de divisão. Uma coisa é eu discordar do meu irmão e outra coisa é eu dividir a congregação por causa de algo que eu não estou de acordo. Não. Temos que ter muito cuidado a expormos as nossas opiniões. As nossas opiniões podem ser diferentes, mas não a ponto de causar separação. Número 5, que respeite a opinião do seu próximo, que acabamos de falar. Deus não espera que sejamos iguais, mas sim que tenhamos o mesmo propósito e aplicação em sua obra. Que respeite o seu pastor, obedeça-o e honre-o e procure imitá-lo. Alguém me perguntou, como é que fica o caso de você imitar um pastor mentiroso? E existe isso? Claro que existe. Vamos lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Não sabia que tinha sido pastor mentiroso. Tenho. Eu conheço as dúzias. Pastor, não me assusta, eu não estou assustando, estamos falando a palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Vou esperar que todos vocês abram esse texto. É muito interessante isso aqui. Hebreus capítulo 13, versículo de número 7. Hebreus capítulo 13, versículo de número 7. Olha o que diz o texto sagrado. Lembrai-vos dos vossos guias, tem uma tradução que diz os vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Tem uma tradução que diz, e observando o exemplo da sua carreira, imitai-lhes a fé. Então a gente só pode imitar a fé de quem tem exemplo. Concorda comigo, irmãos? Se eu vejo um pastor de igreja que não tem exemplo, não estou falando de perfeição, estou dizendo de exemplo, exemplo diante da igreja e diante da família. Vocês sabiam que diante de uma família, um pastor não pode dar uma de esperto? Por quê? Porque na igreja, a família dele sabe quem ele é dentro de casa. Eu participei de um trabalho alguns anos atrás em Connecticut, uns 10 anos, né? Um encontro de pastores, tinham 145, 150 pastores. Muito bonito, foram 3 preletores e eu fui um deles. E estava um outro pastor ministrando, uma palavra maravilhosa. De repente, eu e minha esposa começamos a olhar para o lado direito da plateia, estava cheinho a igreja. E aí observamos que as irmãs, né, várias irmãs, que eu subentendi que eram esposas dos obreiros, estavam de braços cruzados assim. Um olhar bem sério, olhando para frente. Mas uma me chamou a atenção, vestida de verde, estava bem na pontinha. E minha esposa me acotovelou, quer apostar que aquela ali é a esposa do preletor? Por quê? Olha a cara dela. Cara de bulldog, cara de brava. Ela vai se manifestar. Minha esposa, o que nós está falando? Você está exagerando. Ela vai se manifestar. Tem alguma coisa acontecendo. E o homem falando, meus irmãos, vocês são maridos, têm que ter paciência com as suas esposas. Vocês sabem, a esposa é o sexo frágil, às vezes, né? Erra assim, erra assado. Para que ele foi falar isso? Daqui a pouco, com licença. Você, para falar disso, tem que ter moral em casa. Não para falar isso aqui. Quem era? Era a esposa do preletor. Então, antes de você falar isso aqui, ó, fala na minha cara e na cara dos teus filhos, lá em casa.
Aprenda a ser homem de Deus dentro de casa, para depois você ser homem de Deus aqui. E E eu sei que isso normalmente não acontece, mas vamos entender, irmãos, tem mulheres que estão por aqui, ó. Estão com a válvula da panela de pressão para estourar a qualquer momento. E algumas não deixam estourar por ética, por respeito, até mesmo por vergonha. Mas essa irmã não aguentou. O pino da panela soltou. Tum! E eu falei, papai do céu, e agora? O preletor não pôde voltar mais ministrar, porque ele ficou tão constrangido, tão envergonhado, e depois vieram à tona alguns fatos bastante desagradáveis. Então, irmãos, por que eu estou mencionando isso? Quem nos conhece de verdade abaixo de Deus, alô? Quem nos conhece de verdade abaixo de Deus é a nossa esposa, os nossos filhos e os nossos esposos. Confere, irmãos. Depois de Deus, quem te conhece? Não é verdade? Ó, depois de Deus, quem conhece melhor a irmã Angélica? O irmão Leandro e seus filhos. Depois de Deus, quem conhece o Alain melhor do que ninguém? A irmã Isabelle. Depois de Deus, quem conhece melhor o irmão Kleber? A esposinha dele, os filhos, e assim por diante. Entende? A gente, irmãos, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Dentro de casa é uma coisa, lá fora é outra. Mas o que somos dentro de casa não tem jeito, vai refletir lá fora. Não adianta. Não, eu estou indo ser minha esposa, ser meu esposo, mas vai chegar no momento que a sua esposa e seu esposo vão estar dentro e aí já era. Aí você tem que aguentar as consequências. Então, para evitarmos esse tipo de constrangimentos, ó, vamos tratar de arrumar as coisas primeiro dentro de casa, para depois sairmos para ministrar. Eu costumo dizer, eu não vou sair para ministrar fora sem primeiro eu conversar com a minha esposa e com meu filho dizendo, tá tudo certinho? Tá tudo em paz? Papai errou em algum lugar? Deixei algo a desejar? É um princípio que eu aprendi muitos anos com os professores de escola dominical. Não sair para ministrar fora sem primeiro conversar com a família. Tá tudo certo? Entre papai e você, meu filho, tá tudo certo? Minha esposa, tá alguma coisa a desejar? Pisei na bola, tem alguma mágoa, tem alguma coisa? Porque desse jeito, lá fora, fica complicado. Você não vai estar presente, mas vai estar minha consciência com Deus. Alguém está me entendendo, gente? Que nós temos que ter essa consciência diante de Deus, mesmo que o nosso cônjuge e a nossa família não estejam presentes, mas o Espírito Santo está presente. Então a gente não pode querer ser o que nós não somos em casa, queremos ser do lado de fora. Pastora Darlete. Mas o que a irmã fez, não pode fazer, né, pastor? Porque é falta de Claro, ética. claro, ela não tinha nenhuma condição de fazer, mas eu olho pelo lado humano dela, ela já estava, ó, por aqui. Mas diante de Deus, ali foi a palavra de Deus que ele estava pregando. Porque a pessoa pode ser uma pessoa não qualificada, está errada, está em pecado. Vai ministrar a palavra, aquele ali não é ele está ministrando a palavra. A palavra, claro. Nós temos também partir de um princípio, e é um pouco complexo isso, né? Porque, vamos ver, quem são as pessoas dentro de uma igreja que parece que não são as mais sozinhas? Você pode dizer que não, mas são as pessoas mais sozinhas que tem numa igreja, sabe? Que a família pastoral. Porque a família pastoral ela é a mais cobrada de todo mundo. Todo mundo cobra da família pastoral. Não, a esposa do pastor tem que ser o exemplo, os filhos do pastor tem que ser o exemplo. Se a esposa do pastor erra, todo mundo estica o dedão. Se os filhos do pastor erram, todo mundo estica o dedão. Então, é a família que vive mais sozinha na igreja. E acredite, é a família que tem menos apoio moral na hora das dificuldades. Vocês chegaram a ler uma estatística de 2 anos para cá, que tem aumentado assustadoramente. Estou falando isso não para justificar, porque não tem o que justifique, mas de 2 anos para cá tem aumentado assustadoramente o número de suicídios de pastores. Eu vi falar. Alguém tem lido sobre isso? É assustador. Sextuplicou. E que? De 2 anos para cá, 632%. Foi o aumento de suicídios de pastores. É impressionante. Qual a razão disso? Tem várias razões. Mas a razão número 1, escute essa, a número 1 da maioria dos suicídios desses mais de 600 pastores, né? Qual é? A falta de apoio dentro do próprio ministério. Porque pastor, gente, é um ser humano, sobretudo um pastor de igreja. Vai chegar no momento que as pressões vão ser enormes. E se ele não tiver
o apoio de outros pastores para orar, para aconselhar, para ajudar a levar a carga, como ser humano, ele vai estourar lá na frente. Simples entender Não, isso. eu só achei errado a irmã falar ali em frente na hora do estudo. Ela podia ter ido para o gabinete, falar com o pastor, Nesse lado eu concordo com a senhora. resolver o caso sem falar no meio da igreja. A igreja estava cheia. Não, nesse caso eu concordo, mas depois se descobriu que essa irmã ela tinha pedido ajuda a várias esposas de pastores. E Ah, sabe tá. e sabe qual a resposta que ela recebeu? Te vira, é o teu Vira. problema com teu marido. Pois Olha só isso não a pode, né? resposta. É, Se vira, é isso é o muito teu. triste. Para vocês verem que às vezes dentro da igreja se encontra incompreensão. E não deveria, não é? Se a mulher está com problema com o pastor, é nada errado, digno de nota dela buscar ajuda com outras esposas de pastores para que esta situação, que é definitiva, foi erradíssima, É. viesse a acontecer. E se aconteceu foi porque de muita pressão Muita e pressão. falta de apoio. Ela não É. teve nenhum apoio, muito pelo contrário, ela foi recriminada, foi criticada por ter buscado ajuda. Isso é constrangedor, irmãos. Isso É está muito triste. acontecendo Muito triste. demais. Ou seja, que Deus possa dirigir aos pastores a terem esta consciência que os obreiros precisam ter esse tipo de cuidado, de assistência. Por isso eu fico com todo respeito, e não me mal interpreto o que eu vou dizer, eu fico um pouco de um pé atrás com os chamados encontro para casais. Eu pergunto, já fiz essa pergunta para Deus e com minha esposa. Qual a finalidade de um encontro para casais? Tudo bem, é para unir melhor os casais, é para dar um ensino bíblico de como um casal deve se comportar à luz da Bíblia. E aí? Só isso? Tinha que ter o quê? Um acompanhamento. É. Eu só conheço 2 igrejas aqui nos Estados Unidos, elas são americanas, que depois de um encontro de casais, elas fazem 2 anos de acompanhamento, uma vez por Muito semana. bom. Muito bom. 2 anos. Aqueles casais problemáticos que passaram por problemas, por pressões, por perdas, tanto a título de vidas como perdas financeiras. Esses casais eles são acompanhados por 2 anos. 2 anos. Eu só conheço uma igreja americana em Saugus, Massachusetts, e uma igreja americana aqui em Jacksonville, na Flórida. Fora isso, a maioria das igrejas não dão esse tipo de trabalho. Mas vamos lá. Vamos, para terminar, chegar aqui nesse ponto, a chamada do obreiro. E falamos tanto em chamada hoje, né? Chamada. O que isso na prática significa? Quando Cristo iniciou seu ministério, escolheu 12 discípulos que aprenderiam com ele, para depois pregarem, ensinarem e continuarem a grande obra de ser realizada até a consumação dos séculos. Esses discípulos precisavam aceitar os convites de Jesus abaixo desse Cristo. Preste atenção, Jesus fez 3 convites. Preste muita atenção nisso aqui, isso aqui é muito interessante. Jesus fez 3 convites. Na medida que esses 3 convites fossem devidamente atendidos, iria revelar o chamado de cada um dos seus discípulos. Vamos ver, então, quais são esses 3 convites. Primeiro, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O obreiro que tem chamado de Deus, ele vai entender o seguinte: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Humanamente falando, todos nós temos lutas, cargas, problemas e desafios. E se temos chamado de Deus, nós vamos prestar atenção nesse convite. No momento que atendemos esse convite, nós vamos o quê? Ter uma reação. Vamos tomar uma atitude. Qual é a atitude que Jesus espera? Olha só. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. O ser humano tem dificuldade de ser uma pessoa mansa e ser uma pessoa
humilde, ou seja, submissa à vontade de Deus. Quando isso é alcançado, se encontra descanso para a vossa alma. Esse foi um convite extensivo a todos os pecadores a se libertarem das garras do diabo e das penalidades da lei, que eram iminentes, assim como do pesado jugo que essa lhes impunha. O segundo convite é mais curioso ainda, preste atenção. O segundo é bem curioso. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Isso aqui é curioso demais. Tome sobre si a sua cruz. Epa, agora pesou. E siga-me. Como é que você vai seguir alguém carregando uma cruz? Me responde. É fácil? Nem um pouquinho. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso dá um nó na cabeça das pessoas se elas interpretarem esse texto ao pé da letra? Resposta sim. Mas peraí, o que Jesus quis dizer com isso? Olha o que Jesus quis dizer com esse segundo convite. Nesses 2 versículos, Jesus usa a imagem de seus discípulos carregando uma cruz e seguindo-o. E eles entenderam o que ele queria dizer. A crucificação era um método romano muito usado nas execuções, onde os condenados carregavam sua cruz pelas ruas até um local designado para execução. Olha só, acompanhar Jesus, portanto, sempre significou um compromisso com o risco de morte, sem a possibilidade de voltar atrás. Então negar-se a si mesmo quer dizer, ei, tudo que você julga correto e pensa que é correto, joga tudo para trás e abraça este compromisso. E tem riscos? Tem. Vamos ser sinceros, irmãos. Servir a Deus tem em si riscos? Sim, e muitos. E não são poucos. Alguém está percebendo o que eu estou colocando? Seguir a Jesus traz sobre si enormes riscos. Enormes. Mas agora, vamos ser sinceros, vale a pena tomar esses riscos? Vale. Vale porque estamos seguindo a Jesus. Aconteça o que a menos que a gente diga, epa, esse risco eu não posso tomar. Aí é outro assunto. Porque muitas pessoas param nos caminhos do Senhor, porque elas não querem tomar esses riscos. E o não tomar esses riscos indica o quê? Que não há um profundo amor genuíno à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao terceiro convite. Esse é mais complicado. Meu Deus, mais complicado do que o segundo. Presta atenção. Jesus lhes disse, vinde após mim, eu farei que sejais pescadores de homens. Não, esse é fácil. Presta atenção. Esse é o mais complicado dos 3 convites. Seguir após Jesus significa preparar-se para a grande tarefa de buscar os perdidos através das boas novas do Evangelho da Graça. Os discípulos foram chamados primeiramente para seguirem a Jesus e conhecê-lo. Partindo desse relacionamento com Jesus, seus discípulos se tornaram aptos para levar outros à salvação. Aí temos todos estes textos de Provérbios, Daniel, Marcos, 1 de Coríntios e Filipenses. Entre os diversos aspectos da chamada divina, é bom destacar Lucas 24, 49. Olha o que diz Lucas 24, 49, que diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, aquele que o alto sejais revestido de poder. Entre a preparação do discípulo e o seu envio como obreiro para o campo, Cristo exige de cada um de nós o quê? Ficai, porém, na cidade. Primeiro ficar, para depois ir. Ficar sobre a ordem do Senhor é tão sublime quanto partir sob orientação e bênção do mesmo Senhor. A precipitação tem levado muitos à derrota ministerial. É Deus, preste atenção, é Deus quem chama.
capacita e envia, todavia, sobre a égide, né? Ou seja, sobre a igreja local, nesse aspecto representado pelo pastor presidente, ou que seja, por ele estabelecido em conformidade com Mateus 16, 18. Ir quando se deve ficar não é menos perigoso do que ficar quando se deve ir. Davi ficou em Jerusalém quando devia estar com seus soldados lutando contra os filhos de Amon. E como resultado disso, pecou gravemente contra Deus. De que forma Davi pecou? Alguém se lembra? Estava todo mundo na guerra. Bum, 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 bum. Aí ficou o bonitão do rei Davi em Jerusalém. O que deu? Qual foi o problema que deu? Não era suposto Davi ficar em Jerusalém, como todo mundo estava se matando lá na guerra. Era para o rei também estar na guerra. Ele viu a Betseba, né, tomando banho, né? Não é esse? Rapaz, aí como diz Ele o subiu no carioca, aí deu ruim. terraço. Ele não foi para a guerra, ficou olhando a vizinha, né? O vizinho. A E vizinha. deu aquele Olha, problemão, né? E que problemão, olha. Não Problemão. era suposto Davi estar ali, de jeito nenhum. Era suposto Davi estar onde? Lá no campo de batalha com seus soldados. Então, estamos trazendo isso para a vida espiritual. Há um momento que Deus quer que a gente vá, e há um momento que a gente deve ficar. Então, temos que ter muito discernimento para saber da parte de Deus. É o meu momento de ficar ou é o meu momento de ir? E está muita gente desesperada para ir, quando tem que ficar preparando-se no lugar. Tem que ficar. Isso, mas também tem um momento que a pessoa já está preparada e deve ir, e teima em não ir, e aí dá problema, tanto para um lado como para um outro. Olha outro exemplo. Ahimaás partiu quando devia ter ficado, e o resultado disso foi que, quando chegou ao seu destino, descobriu que não tinha mensagem alguma. O camarada só tinha que ter o prazer de correr e chegar lá para Davi, e Davi, aí, o que manda? O que diz? Não sei, não tem nenhuma mensagem. Isso é doideira, ele simplesmente queria aparecer. Depois nós temos outro caso, Pedro. Pedro estava entre os mais de 500 que ouviram, ficai, porém, na cidade. Não estava ele entre os aproximadamente 380 que não ficaram, mas entre os 120 que atentaram para a ordem do grande mestre, e ficou, olha só, e consequentemente recebeu o batismo no Espírito Santo, e após esse dia não era mais o Pedro de antes, o Pedro de outrora. A exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum de nós deveria assumir um ministério de maiores proporções até que tivesse uma especial visitação do Espírito Santo, e para tê-la, precisamos ficar na cidade até que do alto sejamos revestidos do poder. Havendo os discípulos ficado na cidade, significa preparo na palavra, preparo na oração, preparo na comunhão, preparo no jejum, preparo no servir uns aos outros, preparo na obediência. Olha as preparações que precisamos ter, irmão. Se quiser você fazer um highlight aí, ó. Temos que nos preparar na palavra, temos que preparar na oração, temos que nos preparar na comunhão, temos que nos preparar no jejum, temos que nos preparar no servir uns aos outros, e temos que nos preparar na obediência. Veio então sobre eles o Espírito Santo, capacitando a sair como testemunhas de Cristo em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Atos 1:8. Para fechar aqui esse parágrafo. Como para todas as coisas há um preço, não seria diferente para com a chamada do obreiro. Enquanto o preço da nossa salvação é o sangue de Jesus, olha só, qual é o preço da chamada do obreiro? O da chamada do obreiro é após o efeito do sangue de Jesus. O que quer dizer isso? Ficar na cidade, adquirindo experiências na higiene dos toaletes da igreja, nos serviços braçais, na oração, na escola bíblica dominical, nos cultos de doutrina, no aprendizado, servindo na ceia, na comunhão com abnegação, humildade, compreensão, ajudando seu pastor em tudo que lhe for atribuído. Começando, isso aqui não é uma obrigação, não existe na Bíblia nenhuma obrigação ou mandamento que force o obreiro a subir esta escadinha, mas os que passaram por essa escadinha valorizam melhor o que é o ministério, ó, começando como membro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Repito, não existe nenhum lugar na Bíblia uma obrigação
que implique subir essa escadinha. Não existe. Mas os obreiros que passam por essa escadinha, estão me entendendo? Valorizam melhor o que é ministério. Para completar, é comum se ver hoje pastores sem rebanho. Quando se fala em pastor é porque é um rebanho, a não ser que esse pastor seja ordenado na igreja local, na convenção, para ajudar no ensino, na direção de igreja e da congregação, bem como coadjuvar com o pastor presidente em tudo quanto for necessário e em tudo quanto for indicado a fazer para o bom desempenho na obra do Senhor. Então, nós estamos iniciando essa matéria observando que chamado é uma coisa difícil. Chamado é uma coisa de grande responsabilidade. Chamado é uma coisa que exige, e muito, que Deus nos ajude. Vamos continuar na Pastor, próxima aula? o Fale, por favor. chamado, ele é só para o homem? Não. Não. Eu entendo o teor da sua pergunta, porque eu ouvi semana retrasada, eu estive numa igreja hispana e eu ouvi da boca de um pastor hispano muito importante porque ele tem muitas igrejas, ele tem um ministério com mais de 90 igrejas aqui na Flórida. Ele encheu o bocão dizendo: "El llamado de Dios es solamente para hombres, que las mujeres se queden calladitas em suas ubicações." O chamado de Deus é só para o homem, que as mulheres fiquem quietinhas, caladinhas nos seus bancos. Olha Rapaz, só. aquilo me deu raiva, aquilo me subiu sangue, me deu vontade quando ele descesse do púlpito, vou pegar esse camarada. Mas aí o Espírito Santo não faz isso, porque aí tem um problema de deformação ministerial e você não vai corrigir isso assim, do dia para a noite. Quando ele desceu do púlpito, eu só fiz a seguinte pergunta: "Meu pastor, muito boa a sua mensagem, mas me tira uma dúvida." Pois não, pois não. Me mostre na Bíblia pelo menos 3 textos que deem reforço ao que o senhor pregou essa noite. O que eu preguei essa noite? Que o chamado é só para homens e não mulheres. É que ele fez? Bateu no meu ombro, deu um sorriso e saiu, me dando as costas. Consegue entender isso? Eu não entendi absolutamente nada. E ele pregou com muita energia. Chamado de Deus é só para os homens. Mulheres não têm participação nisso. Então, olha, o homem rasgou várias páginas da Bíblia Sagrada. Mas nós vamos desenvolver isso melhor na próxima aula. Na próxima aula, prepare-se, vamos falar sobre os 12 apóstolos bíblicos, que não tem nada a ver com os apóstolos dos dias de hoje. A procedência, as qualidades, quem eram, o exercício dos 12 apóstolos. Falaremos sobre a essência da chamada, aí vai pegar. Vai pegar com força. A prontidão dos apóstolos, a natureza da chamada, a natureza comum da chamada e a chamada de natureza específica, a chamada para o trabalho, a chamada divina, um desafio irresistível, a chamada e o preparo intelectual, o mérito das escolas de preparação, chamada e habilitação. Meu Deus, toda a aula da próxima semana vai estar em cima dessa polêmica. Não é polêmica não, irmãos. Aqui vamos esclarecer à luz da Bíblia, porque hoje eu ouço muita coisa estranha sobre o que é chamada da parte de Deus. Convido a você dar uma olhadinha, né, nessas partes da apostila, para você não vir de todo cru, porque essa aula, a próxima semana, vai sacudir. Fale Alain Guerreiro. Agora o Alain vai guerrear com a gente, olha só. Vai fazer jus ao nome que tem. É que o pastor falou isso, é algo que tá bem na minha cabeça, assim, referente ao ministério apostólico. O ministério apostólico, ele não foi encerrado naquele tempo, porque hoje tem muitos apóstolos. Isso hoje é algo que é real ou é fantasia do homem? Como fica essa parte do Entenda o que eu vou abordar, porque tem um nível de complexidade muito profundo. Entenda bastante. Nós já passamos um pouquinho do horário, mas vale a pena a gente dar esse fechamento, esclarecendo à luz da Bíblia da seguinte maneira. Existem os apóstolos bíblicos. Aliás, existiram os apóstolos bíblicos. E o tempo deles acabou.
Hoje não temos mais estes apóstolos bíblicos, mas temos dois tipos de apóstolos. Só que, infelizmente, o tipo que deveria estar encaixado nos padrões das Escrituras, nós vemos muito poucos, que seria o apóstolo como função e não como ofício. Vou explicar o que é ofício e função. Ofício está ligado a título, cargo, hierarquia. Função está ligado a dom ministerial. Isso dá uma confusão terrível. Hoje você não vê as pessoas sendo reconhecidas pelo seu dom ministerial, mas sendo reconhecidas pelo seu título. Tanto que, originalmente, a palavra pastor não foi um título, foi uma função ministerial. Como é que eu posso provar isso? Lá em Efésios 4:11. Ali não são ofícios, são funções, são dons ministeriais. Então, o ofício de apóstolo, para o Alain entender e os alunos, acabou com quem? João, o evangelista, na ilha de Patmos. Acabou. O ofício, o título, a hierarquia apostólica acaba ali. Mas hoje existem os apóstolos funcionais, ou seja, o dom ministerial. Só que de 1.000 pessoas você vai encontrar 3 ou 4 que reconhecem ou identificam em si, não é? A função ou o dom ministerial de apóstolo, mas hoje se exalta o ofício e não a função. Aí cria-se o quê? A inversão de valores. Pega o ofício e joga na função, e a função fica jogada de lado. Resumindo, só para fechar aqui agora, o que é um apóstolo bíblico? Ele tem que cumprir 3 requisitos. Se quiser anotar, anote, senão está sendo gravado. O apóstolo bíblico tinha que ter sido chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo ou tido alguma convivência com ele. Então, o apóstolo bíblico, vinde a mim, que eu vos farei pescador de homens. O único que entrou na lista que foi exceção foi quem? Paulo. Tanto que a Bíblia fala que ele foi chamado como um abortivo. Estão prestando atenção? Todos os apóstolos bíblicos foram chamados diretamente pelo Senhor Jesus. O único que teve um encontro direto com Jesus, mas não foi chamado no sentido de exercer ali ao lado, lado a lado, fisicamente falando, com o Senhor Jesus, foi Paulo o apóstolo. Os demais que foram chamados por Cristo foram chamados para trabalharem com ele, foram treinados por ele, conviveram com ele. Então, primeiro requisito de um apóstolo bíblico, ter sido chamado diretamente por Cristo ou ter tido um encontro com ele, que aí encaixa-se perfeitamente o apóstolo Paulo. Segundo requisito de um apóstolo bíblico, chamado para realizar obras de sinais, prodígios e maravilhas. Todos os apóstolos que Jesus chamou ou comissionou, se você ler na Escritura, fizeram sinais, prodígios e maravilhas. Agora eu pergunto, os apóstolos de hoje, com todo o respeito, eu respeito, quando o camarada me apresenta, isso aqui é o apóstolo fulano. Amém, Deus te abençoe. Agora, se me pergunta, eu vou dizer, aí o negócio vai pegar. Semana retrasada eu falei para 2 que não gostaram. Eu estou dando a explicação bíblica. Se você não gostou, é um problema seu, desculpe. Tá? Eu pergunto aí, você está fazendo sinais, prodígios e maravilhas? Você falta isso no hispano? Faz falta isso? Claro, porque isso está na Bíblia. Então guarde, segundo requisito de um apóstolo bíblico, tenha sido chamado para fazer sinais, prodígios e maravilhas. E os apóstolos de hoje, com todo respeito, estão fazendo sinais, prodígios e maravilhas? Tá difícil o negócio. Terceiro requisito, ter sido chamado por Cristo para abrir uma obra pioneira, aonde nunca o evangelho entrou. Mas isso não seria para os missionários? Seria como trabalho de apoio, mas a abertura desse trabalho deveria, ministerialmente falando, ser exercida por um apóstolo.
porque a palavra apóstolo é um termo grego que quer dizer enviado. E aí o Alan vai perguntar, então os apóstolos de hoje não são bíblicos? Não, mas eu os respeito. Ainda que não estão dentro dos parâmetros bíblicos, né? Quando me apresenta essa aqui, eu falo apóstolo fulano, ok. Agora, não caia na bobagem de me perguntar como é que eu vejo biblicamente um apóstolo, que eu não vou me medir palavras, eu vou dizer, olha, essas 3 requisitos que eu coloquei para vocês, eu vou colocar. Já falei para vários, e vários já viraram a cara, e vários ficaram irritados, e já perdi a amizade de vários. Só 2 ou 3 que tiveram a maturidade de olhar na Bíblia, de investigar e chegar à conclusão. Eu estou no caminho errado. E você pode não acreditar, semana retrasada, eu não estive lá, mas já fui informado. Ele abriu mão do seu apostolado e voltou a ser pastor. Que isso Mas é a pessoa que raríssimo. ela é ungida, a apóstola, ou ela é auto-intitulada? Não, ela é ungida, não vou dizer ungida, ela é ordenada a apóstolo. Ordenada Gente, apóstola. há 12 anos atrás, uma instituição americana queria me dar um apostolado. Eu comecei a rir. Você está brincando comigo? Não, pastor. Nós vamos te dar um apostolado e a sua legalização. Não, está fora. Não, você não está entendendo, não. Vamos legalizar o senhor, está fora. Esse preço é muito caro, é muito alto, eu não posso. Pastor, você não está entendendo. Nós vamos legalizar o senhor. Alô, tchau. A Bíblia não me dá essa autorização e a minha consciência não pode negociar com princípios bíblicos. Eu fui chamado de doido, até hoje. Em Boston eu sou considerado doido, porque chegou ao conhecimento de pastores brasileiros que eu neguei, né, em ser ordenado ao apóstolo. Inclusive me dariam 2 igrejas e eu seria um tipo de um superintendente de distrito. Enfim, irmãos, hoje em dia, como não se conhece a fundo a Escritura Sagrada, hoje está tendo muitas confusões. Então, venha preparado para a próxima aula. Antes que eu termine, antes que eu me esqueça, né, porque o horário já passou bastante, próxima aula você vai só fazer a página número 1 dos exercícios. Vai lá no final, tem os exercícios. A página número 1, assinale com C para definir a alternativa certa e E para a alternativa errada, de 1 a 10. Então, trabalhinho de casa durante a semana, e aí na próxima aula a gente vai corrigir, então, este de 1 a 10, somente a página 1. Todos localizaram a página 1? Isso, a página 1, de 1 a 10. Façam lá os exercícios e na próxima aula a gente corrige, tá bom? Alguma pergunta ou dúvida a mais para a gente fechar? Já passamos do horário hoje, passamos... Essa matéria vai igual a pão. Quanto mais bate, vai crescendo. Ó. Pá, pá, pá. Vai crescer. Essa matéria... Você não está entendendo, irmão? Essa matéria vai crescer igual fermento. Vai dar um bolão daqueles, olha... Para cortar esse pão vai ser meio estranho, mas nós vamos sair daqui mais do que nunca compreendendo à luz da Bíblia o que é a teologia do obreiro. Amém? Amém. Deus falou alguma coisa com você através da sua palavra hoje? Aleluia! Se não temos perguntas ou dúvidas, e se tem, vamos guardá-la para a semana que vem, porque o horário já está estourado. Vamos pedir a nossa irmã Angélica a nos despedir com a palavra de oração. Quero agradecer o esforço que cada um de vocês colocaram, irmã Isabel, irmã Angélica, pastora Darlete, muito bem-vinda, né? Ficou colorida essa classe, né? Deus continue abençoando a senhora. Irmão Kleber, Deus abençoe. Irmão Kleber, ainda antes de terminar o curso básico, eu vou entrar numa aula com um chapeuzinho igual o seu. Até encontrei ontem, né? Aqui no Hugo Boss, um chapeuzinho parecido com o seu, escrito Hugo Boss. Eu vou comprar um chapeuzinho, né? Pelo menos na última aula que o irmão Kleber estiver, vamos estar eu e ele parecido. Só a barba que eu não vou poder conseguir colocar. Muito obrigado, irmã Daniele Militão, né, que hoje não conseguiu estar com seu vídeo aberto por problemas técnicos, e o casal Isabelle e Alain, que já estávamos com realmente muitas saudades, mas vamos conversar depois sobre a segunda chamada da prova. Vamos deixar então para a próxima semana, tá? Então venham preparados. Para quem não fez, próxima semana estarão fazendo. Irmã Angélica estará nos despedindo. É tanta coisa que a gente se atropela um pouquinho. Irmã Angélica, nos despedindo da aula de hoje com a palavra de oração. Por gentileza, irmã Angélica.
Ai, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por essa aula, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para nós aprendermos mais a Tua palavra, que a Tua palavra venha criar clareza, Senhor, nos nossos corações, entendimento, para que a gente possa praticar ela, Senhor, viver aquilo que o Senhor Aleluia. quer que a gente viva, Pai. Que o Senhor nos dê uma boa noite, uma noite de descanso, que o Senhor nos dê o sono de justo, que a gente possa deitar, dormir e descansar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus os abençoe, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua participação, tá? Não se esqueçam, próxima aula, dia 13, estaremos aqui, se Deus quiser, unidos mais uma vez. Nosso lema para fechar a nossa aula de hoje, seriedade, Seriedade, compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu e eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a A glória honra e e o a poder. glória. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótimo descanso, ótima semana. Quarta-feira, dia 13, estamos aqui de volta com a bênção Em de nome de Cristo. Jesus. Se não vier o arrebatamento, se vier, já era. Vamos estar tudo lá no céu. Deus Amém. os abençoe. Muito obrigado Glória a a todos Deus. vocês. A paz do Senhor. Dia 13, estamos aqui de volta. Obrigado. Daqui a pouquinho a nossa aula lá no grupo.